Boa noite. O pastor Neil está lá no Jardim das Fontes hoje, querendo estar aqui com a gente. Bom, temos uma dividida hoje aqui. E vamos continuar o estudo da Bíblia, o que nós estamos fazendo, né? De certa forma, como estamos acompanhando quando eu prego à noite, estamos acompanhando a vida do profeta Elias, então acaba sendo uma exposição do texto que está lá em 1 Reis, né? Só para nós nos situarmos, nós deixamos o nosso profeta Elias, da última nossa lição, nós o deixamos com Eliseu, lembra? Foi assim que nós o deixamos. Eu vou te convidar a abrir suas Bíblias em 1 Reis 19, só para nós pegarmos o contexto. 1 Reis 19, logo nos 3 últimos versículos, no versículo 19, diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e estava ele com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias, e o servia. Foi aqui que nós paramos. E hoje, nós vamos começar o capítulo 20 de 1 Reis. Nós não vamos estudar o capítulo inteiro, todos os textos. Até porque, como eu avisei nesta manhã, nós estamos estudando a vida do profeta Elias, e este capítulo 20 não menciona Elias nenhuma vez sequer. Nada, aparece aqui. E Eliseu também não. Nós vamos ler sobre a vida de Elias, onde ele não está. É o que vamos fazer hoje. Então, vamos pedir a Deus sabedoria para a gente poder estudar bem essa Bíblia, tá bom? Vamos lá, vou pedir ao irmão Wesley, que está ali já perto do microfone, que possa orar, por favor. Nós te louvamos, ó Pai, por esse dia, por esse momento. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo culto, por cada um aqui presente, ó Pai. E nesse momento te peço pela Tua palavra, Pai, que possa transformar nossas vidas, ó Pai. É o que eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Vamos lá, então. O que acontece aqui? Vamos relembrar algumas coisas, né? Nós estamos aqui no reino de Israel, no reino do norte, tá bom? Lembra que está dividido, né? Tem o reino do norte e do sul, estamos no reino de Israel. Quem está reinando é Acabe, com a esposa Jezabel. E o profeta, tem vários profetas, ela mata vários dos profetas, vários, mas ainda sobram 7.000 pessoas, não todos profetas, e junto com Elias, e está a vida correndo. Elias encontra Eliseu, como eu disse, e aí surge uma guerra no capítulo 20. E vamos ler 1 Reis, capítulo 20, nos 2 primeiros versículos do capítulo 20, diz assim: e Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, e cavalos e carros. Subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela, e enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel. Eu vou ler até o 4, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, as tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondendo o rei de Israel, disse: conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu, e tudo quanto tenho. Muito bem, vamos entender o que está acontecendo aqui. A Síria sitia Israel, ela cerca Israel, e vem esse Ben-Hadad, este rei vem, com mais 32 reis. São pequenos reinos,
fazem uma confederação e cercam. E a Bíblia deixa alguma coisa aqui para nós pensarmos. Se você ver no verso 1, diz que ele veio com todo o seu exército. Ele trouxe 32 reis. Ele trouxe cavalos e carros. Lembre-se, estamos lá, quase 600 anos antes de Cristo. Então, quando você fala em carros, são como se fossem tanques. Era a bomba atômica da época, era o poder. Ele vem com todo o exército, ele não vem para brincadeira. E a Síria era uma potência. Esse Ben-Hadad que você vai ver aqui, na verdade, é o Ben-Hadad II. Eu andei pesquisando, é difícil você achar, os reis repetiam os nomes, né? Você vê, Alexandria tem um monte de Alexandria, por quê? Porque quando Alexandre o Grande ia conquistando, ele ia dando o nome de Alexandria. Então toda a cidade chamada Alexandria, ele ia colocando esse nome, era Alexandria. Você que se vire para dizer onde que é. Então, esse Ben-Hadad também era um rei, que na verdade esse aqui já é o segundo, porque o primeiro Ben-Hadad já deu trabalho lá atrás, quando Baasa era rei, antes de Acabe, alguns reis antes de Acabe. Então eles já tinham brigado lá atrás, a Síria e o reino de Israel, já tinham brigado. Este rei chega e o que ele faz? Quando ele sitia, quando ele cerca Samaria, ele impõe, porque é mais ou menos assim, ou você me aceita ou eu vou destruir a cidade. É assim que funciona. Então ele diz, eu vou pegar reféns. Quais são os reféns? O rei tinha um harém, ele diz, eu quero as suas mulheres, e os filhos, eu quero só os melhores. Aquele filho que dá trabalho, eu não quero. É isso que eu quero. E vai ficar aqui comigo, como uma forma de exigir tributo. Porque as guerras, irmãos, sempre foram, e ainda são, por causa de dinheiro, por causa de poder. Tá bom? A gente, quando era jovem, né, pelo menos no meu tempo, a gente brigava com o pessoal de cima porque era só briguento mesmo. Mas aqui na guerra não, eles brigam com objetivo. Eles querem terra. Eles, cada vez que briga, ganham um pouquinho de terra ou ganham mais dinheiro. É assim que funciona. Então, quando ele veio para destruir Samaria ou pegar todas as riquezas. O rei Acabe, então, o que ele diz? Ele fala, tá certo, eu aceito, pode vir aqui. Quando o Ben-Hadad, rei da Síria, fala, eu estou muito forte. E ele já percebeu, porque o Ben-Hadad, ele percebeu que ele era muito forte e que o rei Acabe estava com medo. Ele percebeu que estava com medo. E daí ele diz assim, não, isso não. Eu quero mais um pouco. Não quero só suas mulheres, não quero só seus filhos, eu quero mais. Aí ele continua a briga. Quer ver? Verso 5. Quando os mensageiros vieram, tornaram a vir os mensageiros, então Ben-Hadad, ele manda de novo o mensageiro, no verso 5, e diz, assim diz Ben-Hadad, enviei-te na verdade mensageiros que dissessem, tu me has de dar tua prata e o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo o que de precioso tiverdes, eles tomarão consigo e levarão. Então, o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e disse, notai agora e vede como este homem procura o mal, pois mandou pedir-me as mulheres, meus filhos, minha prata, meu ouro, e não lhes neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram, não lhes dê ouvidos, nem consintas. Por isso, disse aos mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo, farei. Porém, isso não posso fazer. E voltaram os mensageiros e lhe levaram a resposta. Até aqui. Vamos lá, me ajudem a estudar aqui. Quando a Bíblia diz que todos os anciãos e todo o povo deram conselho,
Eu procuro aqui Elias e não acho. Eu não acho o nome dele. Eu não acho, eu quero que você me acompanhe. Eu não acho aqui. Mas os anciãos e as pessoas que tinham poder decisório na cidade estavam lá. Então ele mais ou menos que bancaram a guerra. Eles disseram assim, não, fala para ele que isso não. A gente está disposto a morrer, mas isso ele não vai fazer. Porque o que ele queria? Ele já queria praticamente fazer a guerra. Ele ia entrar na casa de todo o povo e já ia falar, quero isso, quero, essa filha é bonita, esse filho eu quero, porque é forte, essas coisas. Ele ia começar a fazer isso e daí o povo não aceitou. O que foi isso? Isso foi interpretado, e realmente era, uma declaração de guerra. Porque um rei que vem com tanto poder não aceita um não como resposta. Continuamos o texto. Verso 10. E Ben-Hadad enviou a ele mensageiros dizendo, assim me façam outros deuses, e outro tanto. Se o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu e disse, dizei-lhe, não se gabe quem se cinge das armas como aquele que as descinge. Vou interpretar aqui. Não se gabe, não cante vitória antes do tempo. Aquele que tira a espada como aquele que guarda a espada. A gente não sabe o futuro. E sucedeu o quê? Ouvindo ele, o rei Ben-Hadad, esta palavra, estando a beber com os reis nas tendas, disse aos seus servos, ponde-vos em ordem contra a cidade. Muito bem. Até aqui a gente não viu Elias. Estamos numa guerra que tinha o poder simplesmente de destruir a cidade. Não era uma guerra qualquer. Tinha 33 pequenos países, 32 pequenos, incluindo um grande que é a Síria, armados até os dentes com a melhor tecnologia da época, que era cavalos, que era carros, era a tecnologia disponível na época, mas era forte, e eles estão invadindo. E agora, eles dizem o seguinte, nós vamos te destruir. É só isso. Até aqui você vai notar comigo o seguinte, não há menção de que Acabe procura um conselho com Deus, não há menção de que ele procura Elias. Vamos lembrar que nós que estamos acompanhando a história, Elias é o homem que orou e ficou 3 anos e meio sem chover. Elias é o homem que fez cair fogo do céu, lembra? E queimar, e derreter a água evaporar, derreter não, evaporou a água, lembra? Esse homem, esse Elias é aquele que tinha matado centenas de profetas de Baal, mas ele não é chamado. Muito interessante. Acabe continua sendo aquele cabeça dura, mesmo em situações difíceis, ele não busca o conselho do Senhor. Lição que eu quero aprender com você nesse texto. Se você, assim como eu, somos cabeça dura, dá um pouco do braço a torcer. Reconheça a Deus. A gente sofre, a gente vê o perigo na nossa porta e a gente não se curva diante de Deus. A gente vem, a gente assiste culto, às vezes pela internet. Tem pessoas que chegam a ser mais simpáticos ao Evangelho do que os próprios crentes, alguns, hein? Porque parece, pelo menos. Estão em todos os cultos, visitam, participam, só que jamais se entregam completamente ao Senhor. Você está com um problema tão grande, você pensa na sua vida depois dessa daqui, sabe, tantas doenças, você vai vendo, olha como é que nós estamos dando aviso já. Olha para tal pessoa que ela está internada, não, já mudou, já está no hospital. Olha, vamos visitar a pessoa que ela está um pouco doente, não, ela já está na UTI. Olha como está, e a gente continua pensando que nós temos uma saúde de aço, não é de ferro. Nós pensamos que não ficamos doentes nunca. A gente ouve falar o quê? Nós mais velhos aqui, olha pessoal, estou falando de nós aqui, mais
que já passamos dos 50. Para nós, sarampo era doença de criança. Agora tem gente marmanjo morrendo. Então, olha como está o negócio. Mas não, a gente ainda está discutindo qualquer coisa que não a intervenção do Senhor Deus na nossa vida. Se você está agindo não com a maldade, mas com a descrença, com a incredulidade de Acabe, eu queria te convidar hoje a você fazer um teste. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Não consegue resolver? Não parece que a angústia toma conta da sua vida? Puxa vida, deixa Deus, chama a Deus. Mas não, nós somos cabeçaduras. A grande, eu não vou dizer vantagem, não sei qual o nome que eu uso, mas a maravilha de Deus é que a misericórdia dele se renova a cada manhã. A grande maravilha de Deus é que nós somos maus, mas ele é bom. A grande maravilha de Deus é que mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente vira as costas, a mão dele está sempre estendida. E assim como Acabe não procura, e talvez você que está aqui hoje, ou você que está aí em casa assistindo, talvez você não procure a Deus. Talvez você esteja aí, folheando o Facebook e de repente achou a gente pregando aqui. Mas sabe por que aconteceu isso? E sabe por que você está aqui hoje? Olha, está garoando. Hoje é o típico dia, nós estamos no outono, né? Hoje, olha, é o dia de tomar chá com pipoca e ficar em casa. Mas a gente está aqui. E por quê? Porque Deus é misericordioso e moveu o coração. Sabe o que acontece? Esse rei escuta tudo isso, escuta uma declaração de guerra. E olha, imagina, eu volto, 33 reinos, todo mundo em volta, ele está dizendo assim, olha, eu vou moer tanto você, eu vou te moer tanto, que você vai virar um pó, que eu vou distribuir um pouquinho de pó na mão de cada soldado meu. E ele tinha cacife, como a gente diz, ele tinha cacife para isso. A misericórdia de Deus vem no verso 13. E eis que um profeta, Deus manda um profeta, chegou-se a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Parece que a vida não engrena, parece que tudo está errado. Que bom, esse é o campo fértil para o Senhor fazer alguma coisa, porque Ele vai provar que Ele é o Senhor. Você tem que olhar desse lado. Sabe por quê? Porque Deus às vezes manda, como mandou para Acabe, e mandou um outro profeta. Eu fico pensando, por que não Elias? Irmãos, cada vez, eu estou deduzindo, eu não posso afirmar, mas pelo texto eu posso deduzir que toda vez que Elias aparece na frente de Acabe, o que ele diz? Me encontrou meu, como é que ele chama? Meu amigão? Como é que ele fala? Meu inimigo. Eu falo, não vou nem mandar o Elias, porque você já vai brigar com ele. E manda um profeta que eu não sei quem é. Eu não sei quem é. A Bíblia não diz, só diz que foi um profeta. Só que esse profeta dá uma notícia boa. E aqui eu vou ler, onde não está escrito. Lembra que nas minhas mensagens eu sempre me coloco no lugar de Acabe? Lembra, o pecador aqui, porque, sabe onde eu me baseio, irmãos? Me baseio que Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, perdão, Acabe não, eu me coloco no lugar de Elias, né? Que era um homem sujeito às mesmas paixões. Então eu imagino que eu posso, pelo texto bíblico, me colocar no lugar dele. E olha a minha oração, desculpa, pecador, me perdoa. Eu, pecador. Eu tenho até vergonha, mas eu vou falar o que eu penso. Eu ia falar, Senhor, puxa vida, notícia boa, só não manda eu dar para ele, né? E toda vez que eu vou é patada. Agora que fala que ele vai ganhar a guerra, o Senhor manda outro. Por isso que eu só apanho. Eu estou brincando, é o pecador aqui pensando. Já pensou que às vezes nós somos assim? Parece que a gente só dá notícia ruim. Só dá notícia ruim. Né? É que o Ricardo não está aqui hoje, né? Mas ele tem que se preparar, porque o pastor sempre dá notícia ruim. A gente já foi em hospital,
Aí a família está toda lá, o médico chama, fala, o pastor está aí, Aí ele vai e fala, você tem que falar para a família que morreu. Chama sempre a gente para dar a família, fala, pessoal, quando nasce criança não, chama o pai. Agora vai dar notícia, agora quando é para morrer, fala, pastor, vem aqui, ó. Você vai lá e fala com a família, somos sempre a gente que sobra, né? Mas você tem que pensar, às vezes, eu estou me colocando no lugar de Elias, e falo, Senhor, puxa vida, hein? Uma boa notícia não vem para mim, hein? E Acabe, o rei, apesar de ruim, ele estava tão desesperado. Sabe aquela história de que na hora da morte todo ateu é crente? Porque ele já estava lá cercado. O rei com aquele monte de soldado, aquele multidão, porque a Bíblia diz grande multidão, soldado, cavalo, carro na volta lá, vou destruir você amanhã, vou te colocar no liquidificador e você vai virar pó. O profeta diz para ele, você vai saber que eu sou o Senhor. Sabe o que Acabe, em vez de ele brigar, como ele faz com Elias, não. Verso 14. E disse Acabe, por quem? Quer dizer, por quem que ele vai ganhar? E ele disse, assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse, quem começará a peleja? Então o profeta disse, você mesmo. Então contou os moços dos príncipes das províncias e foram 232. Depois deles contou a todo o povo dos filhos de Israel, 7.000. Irmãos, não era nada diante do outro exército. 7.000. E saíram ao meio-dia. Toda a estratégia de guerra aqui não tem lógica, irmãos. Primeiro, que pelo que a gente vê nos filmes, eu nunca participei de uma guerra, mas o pessoal faz ataque surpresa de madrugada. E faz do meio-dia. Porque meio-dia, o sol rachando lá. Como é que você vai atacar alguém no meio-dia, todo mundo te vendo? Mas foram meio-dia. Meio-dia é a hora mais improvável de você ganhar uma batalha. Mas se você serve o mesmo Deus de Elias, e nós dessa igreja cremos que no mesmo Deus de Elias, não tem hora para ganhar a batalha. Porque o Senhor Deus, Ele é o dono do tempo. Ele já parou a lua. Ele já segurou o sol e a lua para uma guerra. Ele já atrasou relógios. Então, não se preocupe. Já passou o tempo. Deus nunca perde o tempo. Nunca. Sabe aquele ditado? Deus escreve certo por linhas tortas? Mentira. Deus escreve certo por linhas certas. Nós é que entortamos as linhas dele. Nós é que fazemos na hora errada. Deus sempre está no tempo certo. Sempre. Nós, quando estamos atrasados, não se preocupe, Deus não está. Então, ao meio-dia eles saem. Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas. Ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. Ele estava tão confiante que era meio-dia, o cara estava bebendo. Em vez de guerrear, ele estava enchendo a cara. Isso é hora de alguém, de um general, de um rei, encher a cara, meio-dia. Então Deus sabia o horário certo. Meio-dia ele chega lá, e os moços dos príncipes das províncias, lá de Israel, saíram primeiro. E Ben-Hadad enviou espias que lhe deram aviso dizendo, saíram de Samaria uns homens. E ele disse, ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos. E ainda que a peleja saíssem, tomai-os vivos. Quer dizer, olha, pega esse pessoal vivo, não mata ninguém, traz eles aqui. Por paz, seja, eu quero falar com eles. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. E eles feriram cada um o seu adversário. E os sírios fugiram. E Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros. E feriu os sírios com grande estrago. Irmãos, o rei da Síria, ele confiava na confederação que ele mudou. Ele confiava em todo o armamento que ele tinha. Ele tinha 32 reis ao seu lado, ele tinha cavalos, ele tinha carro, mas Israel tinha o Deus dos exércitos.
Sabe, irmãos, temos que pensar que temos o Deus dos exércitos. Eu vou abrir um parênteses aqui. Sabe, eu tenho de contar, sempre que eu posso eu conto sobre o nosso dia do pastel, que é sábado que vem. 13 anos, alguém disse que 13 anos, eu espero que seja. Eu já lhe disse, olha, pastor, alguém me disse hoje, vai ter sol. Eu falei, irmãos, que bom. Nós já oramos para ter sol e choveu. Só que vendemos todos os pastéis. Nós já tivemos um feriado, que era, eu acho que uma terça-feira ou uma quinta-feira. Eu lembro que choveu. No dia 7 de setembro fez sol, choveu depois. Nós já fizemos todas essas coisas. O Senhor Deus sempre manda. Então, de novo eu convido você para trabalhar. Não, pastor, eu não vou, mas Deus vai dar um jeito dele. E eu repito, o objetivo do Efrata é ter o dinheiro do muro. O nosso da igreja não é. O nosso é servir a Deus através do Lar Efrata. O nosso é pregar o amor ao próximo, ajudar os órfãos através do Lar Efrata, cumprindo a ordem de Deus. Esse é o nosso objetivo. Por isso que nós vamos. É o que eu disse, que você chegar no final da festa e dizer, eu não comi nenhum pastel, Deus seja louvado. Você não está lá para comer pastel mesmo. Estamos lá para servir a Deus. Então, só pense nisso. Eles tinham só o Deus dos exércitos. Este só significa que eles tinham tudo o que precisavam. Você só precisa disso. Não importa. Sabe o que a Bíblia diz em Salmos? Salmo 46. Eu vou ler aqui o Salmo 46, mas eu vou voltar para esse texto, hein? Que esse é o meu texto. Eu não vou fugir muito dele, tá bom? Mas no Salmo 46, ele diz assim, é um salmo bem conhecido, entre os filhos de Coré, no verso 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não tem tempo, porque eu não quero demorar. Você fala, pastor, isso é história da Bíblia, isso aí não tem como um povo pequeno ganhar de um grande. Então, você que tem essa dúvida vai fazer o seguinte: hoje ou durante essa semana, você pode entrar na internet e procurar a Guerra dos 6 Dias. E você vai ver um paizinho desse tamanho ganhando de um monte de países em 6 dias. Você vai descobrir isso. Dá uma olhada lá, Guerra dos 6 Dias. Não agora, hein? Agora, por favor, põe o seu celular no modo avião, porque de vez em quando trava aqui, olha, eu e o pastor Nil ficamos brigando com o Celso lá, e o Celso fala que não é com ele, e sabe quem é a culpa? De quem está com o celular ligado. Porque a sua onda interfere um pouquinho aqui. Tá bom? Então desliga, nos ajude, põe no avião, depois você continua o seu WhatsApp aí, tá bom? Mas vamos lá, continue. O povo de Israel tinha mais também. O que ele queria não era só os sírios. Quando ele fez o desafio, ele não queria só ganhar, ele queria humilhar. Eu estou lendo um livro agora de um judeu que viveu no campo de concentração. Sabe, irmãos, não era... Porque esse judeu era um psiquiatra já, e ele está preso, e ele sobrevive, né, claro, porque ele escreve o livro depois. Ele fica em Auschwitz e vai trabalhar depois, e ele diz, eles querem matar não só o corpo, mas eles querem matar a dignidade. Então eles querem humilhar. Porque sabe como é que lá nos campos de concentração eles ficavam lutando? Não quero ir para o fio. Sabe o que é o fio? O fio o campo de concentração era cercado com arame, com alta tensão. E como é que eles se suicidavam? Eles punham a mão para morrer queimado. Era assim que eles queriam morrer. Para não sofrer as atrocidades. Eu vi uma história, irmãos, não está nesse livro, já está num outro, um outro judeu contando que um menino tinha um sapato de couro. O soldado disse, eu quero o seu sapato. Tirou o sapato dele. E eles trabalhavam na neve, porque neva lá. E ele tinha que ir descalço. Ele pede para o soldado um sapato. Não aquele, qualquer sapato. O soldado dá para ele um tamanco de madeira forrado.
Quando ele pega o sapato, sabe o que tem lá? A Torá. A Bíblia de couro. Eles forraram o sapato, porque como é que judeu ia pisar na Bíblia? Veja como o problema é que quer humilhar. Foi isso que o rei da Síria estava fazendo. Você pode notar que no Reino do Sul, quando também a Síria ela vai invadir, ela chega e fala: vocês vão comer o seu excremento e a sua urina. E quando o povo, o vigia fala assim, é uma outra guerra que eu estou falando, tá? Ele diz assim: olha, não fala em judaico não, fala em outra língua. Ele fala: não, eu quero que eles escutem, porque eu quero humilhar. O problema é que Satanás, ele não quer só matar, roubar e destruir, ele também quer humilhar. Ele não quer matar só o corpo, ele quer matar a sua dignidade, ele quer matar a sua alma. Por isso é que não se deixe levar pelos enganos de Satanás. Quando ele te acusa de pecado, realmente nós somos pecadores, mas temos um Deus perdoador. Se você está com a consciência pesada, e talvez o diabo esteja te incomodando, te acusando, peça perdão. Você pode dizer: tudo bem, eu fiz, mas a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então temos um Deus perdoador, um Deus que entra, um Deus que não te culpa, porque Jesus Cristo levou toda a sua culpa. E vamos voltar para o nosso texto. Você tem temores que o pecado, você sabe como Acabe, com certeza ele sabia que o que ele estava sofrendo é porque ele tinha caçado o problema dele. Lembra? Jezabel, depois que eles matam lá os profetas, ela quer matar o profeta Elias. Ele tinha culpa no cartório, mas o que a Bíblia diz? No outro Salmo 34, busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me, lembra do texto? Livrou-me de todos os meus temores, sabe? Deus nos livra dos nossos temores. Nós estamos numa época de depressão, de tristeza, e realmente temos que estar tristes pelo pecado, que nós somos sujeitos. Mas nós temos que saber que existe um Deus que perdoa, que restaura, que nos deu salvação em Cristo Jesus. Não pense que as pessoas que são salvas são melhores. Não são melhores. Elas são piores. Só que o Senhor Deus exerce misericórdia. Sabe, se você perguntar para alguém aqui que se diz salvo, que diz: não aceitei Jesus, sabe por quê? Porque um dia Deus mandou um profeta, Deus mandou alguém, mesmo ele não querendo buscar. Mas Deus manda, talvez Deus esteja mandando hoje para falar alguma coisa com você, para consertar a sua vida, porque o Senhor Deus, Ele faz isso. Ele tem misericórdia, não se esqueça disso. Vamos continuar. Verso 22. Perdão. Depois que os sírios fazem todo estrago, sofrem todo estrago, né? Porque o rei de Israel, com aquele exército pequeno, de 7.000 homens, que é nada, destrói, o rei foge. Aí vem de novo o profeta, que não é Elias, pelo menos não está no texto. O profeta vem e ele chega ao rei de Israel. Capítulo 20, verso 22. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te e atenta e olha o que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Aqui nós temos que pensar o seguinte: tem um aviso. Você tem 1 ano. Mas sabe o que acontece conosco? A gente deixa tudo para a última hora. Sabe, não é só brasileiro, todo mundo. 1 ano, eu vou pensar lá. Não. Sabe, irmãos, sabe aquela promessa que você fala, puxa, como agora, olha, o Gilson aqui, vai ter o ensaio do coral. Sabe, você fala, no final a gente pega, irmão, já é para ter começado mesmo, já não dá para esperar.
Sabe por quê? Porque é amanhã. Sempre tem que pensar assim. É para amanhã. Se a gente baixa a guarda, Satanás aproveita, perdão, Satanás aproveita da gente e ele acaba nos pegando no contrapé. Então, não faça isso. Lembra aqui que ele falou assim, olha, toma cuidado. Só que Acabe, eu volto a lembrar do meu personagem aqui que eu estou procurando, que é Elias. Elias não apareceu aqui. Tudo isso aconteceu e não apareceu. E vamos pensar, você que está acompanhando comigo aqui essas mensagens, nós já estamos desde o começo do ano nelas, hein? Pensa bem, esse Acabe, ele conhecia Elias? Muito bem. Lembra quando teve a seca? Olha, você que não acompanhou, eu vou contar. Teve uma seca em Israel. Então, Elias tinha dito, olha, não vai chover enquanto eu não falar. E ele sumiu do mapa. Foi para Querite, foi lá para o Ribeiro, foi para Sarepta, bom, enfim, ele foi, não lembro mais, mas ele foi para os lugares dele lá. Fugiu, sumiu. Acabe mandou procurar até em outros países. Sabe, mandou a Interpol atrás dele. Foi, da época, né? Não era a Interpol de hoje, né? Mas mandou lá, daqueles convênios internacionais lá, você quer ver, ó? Pensa que não? Ó, vamos só voltar um pouquinho para relembrar. 1 Reis 18. 1 Reis 18. Lembra quando Obadias encontra Elias? Ele diz assim, olha, 1 Reis capítulo 18, verso 10. Vive o Senhor teu Deus. É Obadias, o mordomo de Acabe, falando com Elias, tá? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. Dizendo eles, aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. Eles tinham um convênio internacional para buscar Elias. Só que Elias não está aqui. E isso é que me intrigou na mensagem de hoje. Cadê Elias? Aparece um outro profeta durante esta guerra, onde o país poderia ser destruído. Elias seria um homem, vamos pensar nele, estou pensando eu agora, vizinho de Elias. Ou um nobre lá no rei Acabe. Acabe chama Elias, você lembra? Aquele homem é poderoso. Aquele homem, ele fez cair fogo do céu. Aquele homem fez chover, fez secar. Cadê aquele homem? Só que, onde está Elias? Não sei. O que nós aprendemos? Irmãos, nós não somos a pessoa mais importante neste mundo. Você não é a pessoa mais importante para o mundo, você não é a pessoa mais importante nem para a sua família. Você não é. E vou te falar por quê. Porque, na verdade, quando nossa vida é servir a Deus, sempre o mais importante é Deus. É sempre assim. Olha, sabe o que é protagonista? Você ouviu falar de protagonista? Protagonista, o que é? É o principal, não é? Eu vou no nosso amigo dicionário, eu fui no dicionário. Porque eu vou no dicionário para saber. Protagonista, palavra que vem do grego, protagonistes, que significa ator que desempenha o papel principal numa peça. Vem do grego protos, primeiro, e agonistes, ator ou competidor. Nós pensamos que somos o protagonista da família. É Deus. Nós pensamos que somos os protagonistas do nosso trabalho. É Deus. Nós pensamos que somos os protagonistas e diante dos nossos filhos. É Deus. Irmãos, Elias não é nada sem Deus. Pensando que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, sem Deus somos nada. Como que alguém ousa exigir algo do protagonista? Se o mundo fosse um grande filme,
nós somos meros figurantes. Deus é sempre o principal. Se Ele não for o principal na sua vida, o seu casamento, seus filhos, sua vida, corre um perigo de não dar certo. Porque só tem uma certeza: Deus vai ganhar no final. E nós temos que aprender que nem sempre você ter o papel principal significa que você é o protagonista. Por exemplo, o pastor não é a pessoa mais importante da igreja. Esquece isso. Não é. Vocês que tocam não são o mais importante na música. E vocês que cantam, me perdoem, também não são. Não são o mais importante. É Deus o mais importante. Sabe, Deus ele age independentemente dos profetas, dos cantores, porque ele não precisa de nada. Sabe por que a gente não pede dinheiro? Porque não precisa. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de nada. Nada, nada, nada. Às vezes nós temos que aprender com as pessoas, até, eu nem sei se são crentes, mas são lições. Um dos presidentes dos Estados Unidos na década de 1940 foi Henry Truman. Presidente logo na guerra, ele pegou o finalzinho da guerra. E o que acontece? Ele recebe numa reunião lá na Casa Branca, Stalin e Churchill, lá, União Soviética e Inglaterra. Então, há um sargento, não era um general, um sargento tocando piano no salão da reunião. Está lá os presidentes, aquele monte de ministros e um sargento tocando. Cadê? Pena que o Henrique não está aqui. Está o Henrique lá. Que você fala, cadê o grande pianista? Está lá cuidando das crianças. Não é a Rízia. Está lá a Rízia. Quem é a Rízia? Pastor, nem sei quem é a Rízia, então. É ela que está tocando. É ela que a gente não precisa nem saber quem é. É esse. Aí imagina, Rízia, você que está lá. O Eugênio está tocando e tem que virar a partidura. Porque tem lá a partidura, né? Que é aqui onde está escrita a música lá. Ele pede para alguém e as pessoas demoram para atender. O presidente vai e começa a virar a folha. O presidente vai e vira a folha. Este homem, que eu peguei aqui a biografia dele, deixa eu ver o nome dele, desse sargento aí, depois vocês procuram aí, olha. Eugene List. Ele depois escreve na biografia dele o seguinte, que ele fala com a esposa dele, imagina, eu estava tocando e o presidente veio virar as folhas para mim. E depois ele escreve, mas esse presidente é desse jeito mesmo. Porque o presidente que é sábio, ele vai saber que é Deus quem governa. O pastor que quer ser sábio, sabe que a igreja é de Deus, não é dele. Você que tem um ministério, sabe que o seu ministério é de Deus, não é seu. Não é seu. Elias sabia que não era dele, era de Deus. Vamos lá. O que acontece? Eu vou pensar com você o seguinte. A história continua, e eu não vou ler. Você vai ler na sua casa. Eu não vou ler, porque eu quero achar Elias e não achei. Então eu desisti deste capítulo, porque eu estou estudando Elias, e me aparece um capítulo onde ele não está aqui. Puxa vida! Sabe o que Acabe faz? Claro, em um ano, ele esquece a advertência de Deus. E o que ele pensa? O rei Haddad, Ben-Hadad, vai vir com outro exército, então eu vou me preparar. Mas não. A Bíblia diz que Satanás, ele nos engana com as suas astúcias. O que Ben-Hadad fez? Mandou mensageiro. Vamos fazer as pazes, vai. A gente é tudo legal, vamos lá. O time ganhou hoje, perde amanhã. E daí Acabe, sabe o que ele fala? Não, você é meu irmão. O cara quase moeu ele. Você é meu irmão, fica tranquilo, meu irmãozinho. Eu vou te devolver tudo que você pegou. Não, você tem umas terras, vou te devolver aqui. Aí um profeta, que já é um outro profeta, que eu não sei quem é, ele chama um amigo dele e fala, me bate. O amigo fala, eu não. Fala, não? Então tá bom. Então, quando você sai daqui, o leão vai te matar. O leão ele sai e morre. Aí vem o outro, me bate, o outro, vou bater. Vou bater porque os leões são bravos aqui. Ele bate no profeta, o profeta fica machucado, ele vai diante do rei e fala assim, olha rei, tinha um
uma pessoa que me deu para eu guardar um prisioneiro. E eu deixei ele fugir, sob pena da minha vida. E agora? Ele falou, você deu a sentença. Você agora paga a sua vida com a vida do prisioneiro. Ele disse, então foi você. Porque o Deus de Israel te deu o rei na mão e você soltou. Pois agora ele vai destruir você. Sabe por quê? Porque os avisos de Deus vão acontecer. Não se preocupe. Vão acontecer. Nós estamos estudando Apocalipse. O Filho do Homem, Jesus Cristo, voltará. Pode ter certeza. Ele vai voltar. E nós estamos vendo um monte de catástrofes que vão acontecer. E vão acontecer. Porque Deus simplesmente não mente. É só isso. Ele não mente. Bom, acontece tudo isso. E eu vou ler o finalzinho do capítulo. Vamos lá. Capítulo 20, que eu já pulei toda a história, porque eu não queria ficar aqui para não demorar muito. Verso 42. E disse-lhe, o profeta, a história que eu falei está acabando assim. E disse-lhe, assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu tinha posto para a destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, da vida dele. E o teu povo em lugar daquele povo. E foi o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e voltou, e chegou a Samaria. Pronto. Acabou aqui. Acabe continua sendo um mau rei. O povo continua sofrendo. Elias não é mencionado no capítulo 20. Mas Deus continua sendo o protagonista da história. Ele continua tendo o papel principal. Não importa os seus problemas, o problema maior que nós temos é que depois da morte há um julgamento. E esse julgamento vai determinar as pessoas que irão para o céu e as pessoas que irão para o castigo eterno. Nós cantamos uma música, e talvez você tenha falado com a sua voz. Não, no céu irá morar, que bonito. Só que tem condição para tudo. Deus avisou, realmente, você pode ir para o céu, se tiver Jesus Cristo. Se não tiver, a Bíblia diz que já está condenado. Aquele que não tem o Filho, já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Eu gostaria de te convidar a pensar hoje. Não importa que você não é membro, que você é um visitante, que você está em casa assistindo, não importa, não importa. Eu não sei o seu nome, também não importa. Eu não sou o protagonista e nem você, mas Deus é. Sabe, pode sair desse texto, eu vou ler o último versículo, os últimos 2 versículos. Aliás, 3, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Pode sair de Reis, nós voltaremos numa próxima mensagem. Por enquanto, vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Pedro e João, os apóstolos, estavam presos. Ou melhor, sendo acusados porque curaram uma pessoa. Foi acusado. E, na sua defesa, Pedro diz assim, no verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este homem está ação diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nós não somos os protagonistas, os principais. O principal é Deus, mas Ele olhou para nós e quer nos dar salvação.
Talvez você esteja sendo humilhado. Não se importe. Deixa a salvação. Deixa tomar conta de você a salvação de que Jesus Cristo pode dar. Talvez você esteja com um problema tão grande. Talvez o seu casamento, o seu emprego, eu não sei, suas finanças estejam abaladas. Não importa no momento. Você tem que primeiro buscar a salvação em Cristo Jesus. Sabe, talvez, eu não sei, talvez um monte de coisa na sua vida. Talvez você fale, não, pastor, eu estou igual Elias no capítulo 20. Estou tão triste que parece que eu nem existo. Pois saiba que tem um Deus tomando conta de você. Na próxima vez que eu falar, Elias vai aparecer. De novo. Sabe por quê? Porque enquanto tudo isso está acontecendo, Deus está preservando Elias. Calma, Elias. Talvez ele preservou você até hoje, mas ele tem algo para você. Eu não sei o quê. Eu não sei, eu não sou esse profeta. Eu não sei. Mas você sabe, talvez Deus esteja falando com você essa noite. Entregue-se a Cristo. E se você já tem Cristo como Salvador, não procure ser o protagonista. Aceite só que Deus manda na sua vida e obedeça-o, que é a melhor coisa. E se você está desobediente, você sabe muito bem por que a sua consciência está pesada. Não seja desobediente. Vamos orar, pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Vamos lá. Vou pedir que você feche seus olhos, nada emotivo, apenas para você refletir. Como está a sua vida, hein? Será que tem uma guerra tão grande ao seu redor que parece que você jamais vai vencer? Será que você já cedeu um pouco da guerra, como o rei Acabe fez no começo? Será que você aceitou que Satanás te dominasse por um pouco, e agora ele está pedindo mais, e você já não está aguentando? Então, deixa Deus te mandar o profeta, escute a palavra do Senhor, aceite Cristo, entregue seus problemas a Ele, Ele vai resolver, porque Ele é o Deus dos exércitos. Pense nisso. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, teu Filho e nosso Salvador. Se alguém nesta noite não tem o Senhor Jesus como Salvador, que hoje possa aceitá-lo. Se tem alguém, ó Pai, aqui sentindo-se humilhado pelas garras e pelas tolices de Satanás, pelas acusações dele, que hoje pessoas possam levantar suas cabeças e declararem-se realmente teus filhos, e enfrentarem o inimigo, porque o Senhor é que ganha as batalhas para nós. Senhor, talvez tenha pessoas aqui deprimidas, mas que o Senhor possa restaurá-las. Talvez, ó Pai, tenha pessoas aqui soberbas, achando que não são reconhecidos, pessoas que acham que deveriam ter um cargo melhor. Senhor, que nós jamais procuremos ser protagonistas, mas que nós deixamos o Senhor tomar o teu lugar. Vem e toma o teu lugar, Senhor. Nós queremos apenas receber a tua graça. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, e agora é o momento de nós cantarmos.